Irmãos, nesses vídeos sobre batalha espiritual, eu quero falar sobre um espírito, que é um demônio, que se chama espírito de Jezabel. É um demônio que ele persegue a palavra profética, que ele persegue o servo de Deus, o profeta, o pastor, aquele que prega o evangelho, entendeu? E o espírito de Jezabel, ele quer tirar a adoração de Deus da terra. Acabe, irmãos, casou com Jezabel, que era uma princesa sírio-fenícia. E Deus deu uma ordem: não casem com as mulheres estrangeiras, principalmente com as sírio-fenícias, porque desde pequena elas eram educadas nas artes sexuais e nas artes da magia, para encantar os homens, para enganar, para manipular. E era uma raça de mulher muito bonita, irmão, umas mulheres bonitas, sedutoras, E Acabe, desobedecendo a Deus, casou com Jezabel. E o espírito de Jezabel, que era o espírito que recebeu esse nome pela maneira que Jezabel conduziu as coisas, entendeu, irmãos? E o espírito de Jezabel, irmãos, manipulou tanto Acabe, que Acabe foi permitindo a falsa adoração, que se levantassem ídolos, se levantassem altares a demônios, a falsos deuses, que se levantassem templos a esses deuses, que se queimasse incenso para eles. Ela corrompeu Israel de uma maneira tão grande, e ela dominou tão grandemente Acabe, que Acabe acabou com o culto do Senhor, entendeu? Acabou com a adoração a Deus verdadeiro. E ela tinha 450 profetas de Baal, que é um demônio, e mais 450 profetas de Assuero, que era um outro demônio. E ela introduziu essa adoração no meio de Israel. Israel se corrompeu, queimou incenso a demônios, a deuses falsos, fez orações, petições. E Deus, irmãos, olhando para aquilo, disse: vocês dizem que é Baal que traz fertilidade? Então ele ordenou Elias, e Elias orou, irmãos, o profeta Elias, E por 3 anos e meio não choveu mais em Israel, e foi uma fome, uma seca muito grande, entendeu? E Jezabel deu ordem para que matassem todos os sacerdotes do Deus vivo e todos os profetas. Mas Deus sempre está no controle da situação, você vendo ou não vendo, irmãos. Fora Elias, que Deus escondeu numa caverna, Deus deu ordem para um homem, e prosperou esse homem de uma maneira tão grande, que ele escondeu 7.000 profetas debaixo da barba de Acabe. Acabe e Jezabel e seus magos e seus feiticeiros e os seus adivinhos e agoreiros nunca imaginariam que Deus estava escondendo ali 7.000 profetas que não dobraram o joelho a Baal. Você entendeu como Deus age? Deus é perfeito, irmãos. O caminho de Deus já é todo traçado. E, irmãos, depois de passado esse tempo, houve um confronto, porque Deus mandou dizer desta maneira, irmãos, se Baal é Baal, vamos servir a Baal, mas se o Senhor é Deus, vamos servir ao Senhor. E depois disso, irmãos, houve uma peleja. O Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E, irmãos, Deus paralisou a força do inferno. E por mais que aqueles profetas de Baal, de Assuero, fizessem sacrifício, clamassem, arrancassem sangue do seu próprio corpo, não houve sinal de Baal com fogo consumindo o altar, que era essa proposta. Aquele que derramasse fogo era Deus. Irmãos, Elias mal acabando de falar, o fogo dos céus caiu e consumiu aquele altar. E se ouve a frase até hoje que só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus mesmo, irmãos? E Elias subindo no alto do monte, porque Deus disse que haveria chuva. Elias disse para Acabe: Acabe, corre para a tua casa, porque haverá grande tempestade sobre esta nação. E havia 3 anos e meio de uma seca no deserto. Elias subiu no alto do monte, irmão, se encurvou com a cabeça no joelho e começou a orar e clamar, mas oração de clamor, irmãos, buscando resposta, profetizando. E ele mandou que Geazi, que era seu servo, fosse para o lado do mar, onde que eram as frentes frias, para ver se a chuva estava vindo. Rapaz, foi uma vez, não houve sinal nenhum de chuva, irmãos. A segunda vez não houve sinal nenhum de chuva. Era uma batalha espiritual, onde a oração, a determinação, a fé e a obediência daria vitória, entendeu? Porque muitas vezes você ora uma vez, 2 vezes, você não vê resultado, você já para, você se sente derrotado, você acha que Deus não ouviu. Pelo contrário, uma grande batalha está sendo travada, apenas nós não vemos, entendeu? A 4ª vez nada, a 5ª vez nada, 6ª vez nada,
Mas na 7ª vez, irmãos, quando aquele menino foi lá, ele voltou e disse para Elias: Elias, tem uma nuvem pequenininha, parece o tamanho de uma mão. Sabe o que Elias disse? Então vamos correr, porque uma grande tempestade ela virá. Porque tudo no reino de Deus é uma semente, irmãos. Às vezes você espera acontecer uma coisa grandiosa de um momento para outro. Não, Deus planta essa semente, e quando a semente de Deus é plantada, ela germina e dá o seu fruto. Você entendeu? Elias, irmãos, ele estava tão assustado com que Jezabel disse que cortaria a sua cabeça, porque a característica desse espírito de Jezabel, irmãos, é que ele persegue o profeta. Ela queria a cabeça de Elias numa bandeja, da mesma maneira que Herodes, a mulher de Herodes, no tempo de Jesus, irmãos, pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, porque era o mesmo espírito demoníaco, o espírito de Jezabel, não o espírito da mulher, mas o espírito demoníaco, que recebeu esse nome de espírito de Jezabel, porque Jezabel tipificava a maneira que ele agia, entendeu? Com violência, não se intimidando, sendo violento, sedutor, manipulador, entendeu? E em Apocalipse tem uma referência ao espírito de Jezabel, que é uma mulher vestida de vermelho, entendeu, irmãos? Que se embebedava com o sangue dos santos. Ela estava embriagada com o sangue dos santos, de tantos servos de Deus que ela perseguia e havia matado, entendeu, irmãos? E Herodes pediu para que a sua filha dançasse Salomé. E Salomé, também instruída nas artes sexuais, nas danças, na bruxaria, encantou Herodes. E Herodes disse: tudo que você me pediu eu te dou, até a metade do meu reino. E ela pediu a cabeça de João Batista, e João Batista foi degolado, irmãos. Mas tudo tem um propósito de Deus, para você ver o perigo desse espírito, entendeu? Louvado seja Deus. E irmãos, Elias disse: vamos correr, que agora vai chover. Irmãos, não tinha um sinal de chuva, só uma nuvenzinha, mas de repente aquela nuvem se multiplicou, ficou como a noite sobre Israel, e houve uma chuva tão grande, irmãos, mas tão grande, que ela cessou a seca de 3 anos e meio. Porque as pessoas falam, irmãos, que uma chuva só ela não termina com a seca, porque a terra está muito seca, então precisam vários dias de chuva para que aquela chuva umedeça toda a terra. Mas a chuva foi tão grande que uma chuva só, ela extinguiu a seca, fez as nascentes brotarem. Então, irmãos, eu quero falar hoje sobre a oração. Você vai orar porque você recebeu uma palavra de Deus. Não importa se você não está vendo o sinal, não importa se você orou uma vez, 2 vezes, se você ungiu, se você creu, se você já fez. Você vai continuar fazendo até o milagre chegar até você. Você não vai desistir. A Bíblia diz que avançando eu, os meus inimigos não tiveram outra oportunidade a não ser retroceder. Mas se o meu justo retroceder, eu não tenho alegria nele. Nós temos que avançar, irmãos, entendeu? Elias, ele foi orando, até que houve o sinal. E quando ele viu o sinal, ele sabia que o milagre viria. Então, irmãos, o poder que quebra a esterilidade é a nossa fé, a nossa insistência. O reino de Deus é tomado à força. Todo espírito de Jezabel que havia paralisado, havia se levantado contra você, servo de Deus, vai cair por terra neste momento, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos entrar num estudo falando em batalha espiritual, nessa série Batalha Espiritual, falando como esses espíritos demoníacos agem na terra, porque são principados, potestades, dominadores, que têm o seu campo de agir aqui na terra, Existem vários domínios na terra, mas tudo está debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus, amém? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Batalha espiritual é quando eu confronto aquilo que não é natural. Batalha espiritual é quando atrás do meu problema existe algo que não é normal, é espiritual, irmãos. Não é falta de sorte, não é azar, que nem o pessoal diz, não. São poderes demoníacos, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra as coisas espirituais que se levantam contra nós. Mas nós recebemos armas espirituais de Deus. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para derrubar fortalezas, sofismas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, amém? Então o conhecimento de Deus me revela que existem muitas coisas escondidas. O conhecimento de Deus me mostra que a minha luta é contra coisas espirituais, que
que existe o céu e o inferno, que o mundo jaz no maligno, amém? E no tempo que eu estiver aqui, até se cumprir o tempo da nossa redenção, restauração, né, do arrebatamento, nós estaremos confrontando contra as forças espirituais, entendeu? Jesus, a partir do... Se você pega a Bíblia, irmãos, você vê pouca referência aos demônios, mas a partir do momento que Jesus começou o seu ministério aqui na terra, tudo aquilo que estava em oculto começou a se manifestar e aparecer, entendeu? A luz de Jesus revelou aquilo que estava nas trevas, entendeu? A Bíblia diz que nada daquilo que está em oculto vai permanecer oculto, mas vai ser revelado. Então, por causa do conhecimento de Deus, da luz divina do Senhor, que está em nós através do Espírito Santo, nós começamos a enxergar aquilo que estava em oculto. E oculto é a força do inimigo, oculto era a vantagem do inimigo, que ele sempre trabalhava escondido em oculto sem que nós víssemos. Mas o Senhor veio e nos revelou todas as coisas, amém? Então o estudo hoje foi o começo do estudo sobre o espírito de Jezabel, esse principado, esse demônio que se levanta contra a pregação do Evangelho, contra as igrejas, para derrubar pastores, profetas, para se levantar contra a pregação do Evangelho. Mas maior é aquele que está conosco, irmãos, do que aquele que está no mundo.